Bom dia, turma! Hoje nós iremos falar sobre agricultura empresarial no Brasil. Quando falamos de agricultura empresarial, lembramos logo de empresas, de donos de empresas. Pois é, a agricultura empresarial se baseia na aplicação de capital, ou seja, dinheiro, por empresários, na utilização de mão de obra assalariada, ou seja, as pessoas que trabalham ali, elas recebem, e também do alto nível tecnológico. Vocês estão vendo aí presença de máquinas. Seu desenvolvimento é o resultado da industrialização do campo. Bem, aqui no Brasil, esse processo se intensifica em 1970, onde houve aí uma grande exportação, abastecimento interno. Quando a gente fala em abastecimento interno, é abastecimento mesmo dos produtos agrícolas. A tecnologia empregada também na agricultura, ou seja, a gente vê as máquinas sendo utilizadas, a expansão das fronteiras agrícolas, ou seja, elas vão crescendo, vai se expandindo, a concentração de terra na mão daquelas pessoas que possuem renda, que têm dinheiro, ou seja, dos grandes donos de terras, e também o crescimento do trabalho assalariado no campo, ou seja, pessoas que recebem para isso. Vamos falar agora sobre a expansão das lavouras de exportação e abastecimento interno. São duas coisas distintas. Uma vai produzir para o mercado interno e a outra vai produzir para o mercado externo. Na primeira imagem, são pequenas e médias propriedades policultoras, ou seja, são atividades agrícolas diversificadas que eles plantam. Tem desenvolvido a agricultura familiar, então vocês percebem que são famílias que trabalham. Elas são responsáveis por 87% da produção de mandioca e feijão consumidos no país. Então, geralmente, esse tipo de agricultura, que é a agricultura familiar, eles plantam para abastecer o mercado interno, ou seja, dentro mesmo do próprio país. Então, muitos produtos que chegam até as nossas mesas são dessa agricultura familiar. Já a agricultura empresarial, eles já vão plantar mais para vender e geralmente é apenas um produto. A agricultura empresarial emprega então aí intensas máquinas, tratores, fertilizantes químicos e também o uso de sementes selecionadas. Há muita produtividade, porque são máquinas que fazem esse trabalho. O cultivo é de um único produto, ou seja, a monocultura. Quais são as vantagens disso? Comprar grandes quantidades de sementes, mudas e fertilizantes e pagar menos por eles. E as desvantagens? Pode ocorrer aí o risco de esgotamento do solo devido ao cultivo de um só produto. Quando há rotatividade de plantação, ou seja, de vários produtos, a terra já tem tempo aí para poder adquirir aquelas propriedades que elas perderam na primeira safra, diferente da monocultura. Eles plantam apenas um único produto. Então, quando for plantar novamente, a terra já vai precisar de novos fertilizantes para poder, então, ter uma colheita boa. Porém, algumas terras se esgotam, esses nutrientes se esgotam, eles são obrigados, então, a fazer essa correção do solo. Expansão das fronteiras agrícolas. Quando a gente fala em expansão, é porque é algo que vai crescendo. Eu diria aqui como se fosse, então, o nosso cabelo. O nosso cabelo é algo que vai se expandindo, né? Vai crescendo. Então, entendam isso aqui como se fosse uma expansão das fronteiras agrícolas. No Brasil, ocorreu quando houve a modernização do campo, com a mecanização e o emprego de fertilizantes e defensivos agrícolas no solo. Aqui nós temos o exemplo do que seria, então, essa expansão de fronteira agrícola, que tem ocupado terras na franja da floresta amazônica, principalmente com a soja, a pecuária, a extração de madeira. Outros elementos importantes também da expansão das fronteiras agrícolas é a reprodução de características culturais das pessoas que vão para essas regiões. Vale lembrar também que estudiosos afirmam que milhares de hectares de terras nas regiões norte, principalmente na Amazônia, e no centro-oeste, que é na parte do Cerrado, estão em mãos de empresas estrangeiras. A expansão da fronteira agrícola nessas regiões foi uma das grandes responsáveis pelo crescimento populacional dessas regiões aí citadas. Outro fator também importante que houve a expansão do espaço agrário brasileiro foi com a plantação de soja. Uso da terra no Brasil. Bem, a agricultura de subsistência, que emprega formas tradicionais, ou seja, técnicas bem antigas, aquelas rudimentares, sem empregos de muita tecnologia,
Ainda é praticada no Brasil e emprega trabalho familiar e também pecuária extensiva, com poucos recursos técnicos, e pratica o extrativismo vegetal, que é a coleta de produtos da floresta. Mas é a agricultura empresarial que vem ganhando cada vez mais espaço no país, até mesmo porque eles precisam exportar. Se é a agricultura empresarial que vem ganhando aí um grande espaço no Brasil, onde fica então a agricultura familiar? Pois é, para solucionar isso, é preciso fazer aí a reforma agrária. No Brasil, parte das terras estão nas mãos de poucos proprietários. A solução disso, então, é fazer a reforma agrária, que prevê a redistribuição das terras de forma justa. Para que dê certo, o governo precisa oferecer aos trabalhadores e aos produtores empréstimos, assistência técnica, insumos agrícolas, para os pequenos e médios produtores concorrerem aí com os grandes proprietários. Portanto, no nosso Brasil, a reforma agrária ainda é um sonho muito distante para os pequenos e médios produtores. Pois é, porque o governo tem que chegar junto, porque se eles não fizerem a parte que cabe a eles, não vai adiantar acontecer a reforma agrária. Muitos conflitos acontecem no campo devido, então, a essa redistribuição de terras. De um lado, os trabalhadores rurais sem terra e do outro lado, os grandes proprietários. Há vários movimentos organizados por trabalhadores rurais sem terra para reivindicar a reforma agrária. Entre eles destacam-se o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que a gente chama de MST, criado em 1984. É o maior e o mais antigo movimento. Também temos o Movimento de Libertação dos Sem Terra, que é o MLST, Movimento de Lula pela Terra, MLT, e o Movimento dos Agricultores Sem Terra, MAST.